Olá, meu nome é Letícia Câmara e eu sou especialista em yoga facial. E o vídeo de hoje é para falar sobre por que você deve praticar yoga facial e não fazer botox. Então, para começar, quero falar um pouquinho sobre o que é o botox, como que ele funciona e tudo mais. Então, o botox ele é um nome comercial da toxina, um dos nomes comerciais da toxina botulínica, e esse nome ficou tão famoso porque ele foi o primeiro nome comercial a ser aprovado para utilização na estética. Então, a primeira toxina a ser aprovada no Brasil para fins estéticos foi com o nome de botox, e aí esse nome ganhou fama aí mundo afora. E essa aprovação ela aconteceu nos anos 2000. Então faz mais ou menos 22 anos aí que a toxina botulínica é aprovada no Brasil para ser utilizada para fins estéticos, tá? E o que é essa toxina botulínica? Ela é uma neurotoxina que é produzida pela bactéria Clostridium botulinum quando ela é submetida a condições especiais de crescimento. Essa bactéria ela pode produzir 7 tipos diferentes, 7 sorotipos de toxina botulínica, que é a toxina A, B, C, C1, D, E, F e G. Então, são esses 7 tipos que essa bactéria é capaz de produzir, né? Para os fins estéticos, é utilizada uma toxina purificada, especialmente para ser utilizada para esse fim. E ela é do tipo A. O tipo A, o sorotipo A, ele é a toxina mais potente que nós temos e a que tem uma maior duração. Então, é por isso que ela é escolhida para ser utilizada nos tratamentos estéticos. O que acontece quando essa toxina ela é aplicada no rosto da pessoa, né, no músculo ali da pessoa? Ela bloqueia a liberação da acetilcolina. A acetilcolina ela é um neurotransmissor que manda a mensagem do músculo para o cérebro. Quando o cérebro recebe essa mensagem, manda de volta para o músculo para ele contrair. Como acontece esse bloqueio, né? O seu músculo ele não consegue mandar essa mensagem para o seu cérebro e aí o cérebro não consegue responder. Se ele não recebeu a mensagem, ele não consegue responder. E aí o seu músculo não consegue contrair porque ele não recebeu a mensagem de contraia. Então ele não contrai e é por isso que ele fica paralisado. Então essa é a forma de atuação da toxina botulínica de uma forma bastante simplificada aqui para que vocês possam entender como que ele funciona, como que funciona esse efeito paralisante da toxina botulínica. E tá, entendemos o que ela é, como que ela se forma, como que ela age e tudo mais. E agora eu quero falar das complicações. Todas essas complicações que eu vou falar agora aqui, eu tirei de artigos científicos e também da bula da toxina botulínica, tá? Não é nada da minha cabeça, tudo que eu tô falando aqui eu tirei de algum lugar. Então vamos falar um pouquinho sobre essas complicações, o que pode acontecer depois que eu faço a aplicação da toxina botulínica. Então, uma delas é a ptose, que é a queda da sobrancelha. Pode acontecer dos dois lados e pode acontecer de um lado só, tá? Então, é quando a sobrancelha cai. Pode acontecer uma outra situação que é chamada de ectrópio, que é quando a pálpebra vira para fora, tá? Então, a pálpebra do olho fica rotacionada para fora. Tem uma outra condição que também é relacionada à região dos olhos, que é a xeroftalmia, que é quando o seu olho diminui a produção de lágrimas e ele fica seco. E aí você precisa usar algum colírio, alguma coisa para fazer a lubrificação do seu olho, porque senão vai, né, gerar uma lesão ali. Tem outra condição também que é chamada diplopia. Diplopia é a visão dupla, então você vê a imagem duplicada como se ela tivesse dupla mesmo. E outra condição também relacionada à área dos olhos é o lagoftalmo, que é quando você não consegue fechar o olho, então a sua pálpebra superior ela não consegue fechar seu olho, o olho fica sempre aberto. Tá, além disso, o que mais pode acontecer aqui na região dos olhos? Pode acontecer do seu olho, das suas sobrancelhas ficarem assimétricas, uma mais alta do que a outra, e pode acontecer também uma situação de criar linhas aqui, ó, bem na cauda da sobrancelha. Então, o que acontece? O meio aqui da testa, ele fica paralisado e aí esse músculo aqui do final da sobrancelha, ele tenta compensar e acaba formando linhas aqui, bem no finalzinho da sobrancelha. Então, também essa é uma complicação da aplicação do botox que não deveria acontecer.
Para as aplicações da região da boca, o que pode acontecer, né? Pode acontecer também a queda do lábio, né? A queda dos lábios ou a queda de um lado do lábio e não do outro, então causa essa assimetria aqui na boca. E pode acontecer também a dificuldade, né? Dependendo dessa gravidade dessa queda dos lábios, a dificuldade de você formar letras, emitir sons e até mesmo de falar palavras específicas, né? Falar algumas palavras. Então essa é uma complicação. Além disso, pode acontecer de os lábios eles não conseguirem fechar com a força adequada. E aí com isso pode acabar que você não consiga segurar os líquidos, segurar os alimentos e até mesmo a saliva dentro da boca, dependendo, claro, da gravidade dessa força de contração aí dos lábios, de aproximação dos lábios. A região do pescoço também vem sendo tratada com o Botox. E aí aqui pode acontecer algumas complicações como rouquidão, dificuldade para engolir, né, dificuldade de deglutir a comida, a água e até mesmo a saliva. E em casos mais graves pode acontecer dificuldades de sustentar a cabeça, então você não consegue sustentar a cabeça na posição adequada. Além desses aqui, existem os problemas relacionados às emoções. Quando o nosso rosto está parado, né, está paralisado, você não consegue fazer a mímica das emoções e tem alguns estudos que trazem isso como sendo disruptores aí de depressão, de ansiedade, enfim, porque o seu rosto ele não consegue transmitir a mensagem que o seu cérebro está mandando ou vice-versa, mandar a mensagem do seu cérebro para a emoção que você está sentindo. Então também tem estudos relacionados a esses problemas emocionais. Mas eu quero que você deixe de lado agora tudo isso que eu falei sobre complicações e vamos pensar no básico, tá? Relacionado à paralisia do músculo. Primeiro eu quero que você pense na seguinte situação. Imagina uma pessoa que quebrou a perna ou quebrou o braço. E aí ela precisa imobilizar esse membro, né? Colocar um gesso ou colocar uma tala, alguma coisa em que o braço vai ficar imobilizado e ele não vai se mexer. Não sabemos quanto tempo, vamos dizer ali 30 a 60 dias que essa pessoa tenha que ficar com o braço imobilizado para cicatrizar o osso e ele voltar a poder utilizar o membro, né? O que acontece depois desse tempo que essa pessoa ficou com esse membro imobilizado? Ela precisa fazer fisioterapia. Para quê? Para reabilitar o músculo a fazer a sua função de antes. Então, voltar a ter a força que ele tinha antes, voltar a ter o volume, porque o músculo ele fica flácido, ele fica fino, né? Você pode ver que um braço, uma perna de uma pessoa que ficou um certo tempo imobilizado, ele fica fino, ele fica murcho, porque o músculo ele perde volume quando ele não é utilizado, quando ele está paralisado. Certo? Então a fisioterapia serve para devolver essa função ao músculo, serve para você exercitar o músculo e devolver essa capacidade de utilização para aquele membro, para aquela parte do corpo. E o que acontece com o Botox? Ele não paralisa o músculo da mesma forma? É uma forma química, né, de paralisia do músculo, mas o músculo também fica paralisado. Então vai acontecer a mesma coisa, você vai perder volume, você vai perder tônus e você vai perder a função do músculo ali do seu rosto, porque ele não vai conseguir contrair. E essas características que eu tô dando aqui para vocês de volume, de contração, de tônus, elas são responsáveis também por nos fornecer as características de rejuvenescimento, né? De ter um rosto mais jovem, de aparentar um rosto mais jovem. Por mais que a contração muscular possa causar linhas e rugas, o tônus e o volume muscular, eles são responsáveis por ter um rosto mais jovem. Pensa um bebezinho, ele não é todo rechonchudo, cheinho, porque ele tem mais tônus, ele tem mais volume muscular e de gordura também, mais volume muscular. Então ele tem essa característica de enchimento da face maior. Então eu quero que vocês relacionem isso. Relacionem o corpo com o rosto. O nosso rosto funciona exatamente da mesma forma que o nosso corpo. Então, se o músculo do rosto não é utilizado, ele vai perder volume, ele vai perder tônus, ele vai perder a função dele ali no seu rosto. Então, para mim, faz muito mais sentido praticar yoga facial, porque além disso aqui que eu dei de exemplo, né, falando da função muscular, a yoga facial tem muitos outros benefícios.
benefícios de aumento da circulação sanguínea e linfática, benefícios de melhora da produção natural de colágeno, sensação de bem-estar, melhora da autoconfiança e da autoestima e mais um monte de outros benefícios que eu falei em um vídeo aí para trás no canal. Então, se você não assistiu o vídeo de benefícios da yoga facial, vai lá assistir, porque você vai entender o poder dela no seu rosto, no seu rejuvenescimento e tudo isso de forma natural e segura. Se você praticar o método da yoga facial de uma forma adequada, seguindo protocolos adequados, praticamente não existem complicações, tá? A chance de você ter uma complicação é ínfima, praticamente não existe. Então agora eu quero que você pense, que você me diga aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você pensa sobre Botox, sobre yoga facial. Comenta aqui pra mim que eu vou ler. Aproveita já, curte o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e eu te espero semana que vem com um vídeo novinho pra gente falar mais desse assunto. Um beijo e até a próxima!